Amém, queridos. Nós vimos, domingo passado, falamos muito sobre a ressurreição de Jesus, que é algo que nós pensamos pouco, né? Na questão da ressurreição, na questão do poder de Deus para levantar os mortos. E nós abordamos essa questão de que nós hoje queremos viver aqui e agora. Como nós vivemos muito mais do que antes, as pessoas morriam muito mais cedo. A média de vida nós vimos, se você se lembra, eu falei que a média de vida até 1900 eram 34 anos. As pessoas morriam cedo demais. Então a morte era uma coisa muito presente na vida das pessoas. As pessoas lidavam muito com o acontecimento da morte, o que não é comum para nós, não é algo comum, né? E nós nos esquecemos da força que tem a ressurreição para nós. Mas Jesus ressuscitou, amém? E o que acontece depois da ressurreição? Depois da ressurreição, quem viu, eu não tive a oportunidade de ver essa novela, Jesus, que passou na TV Record, mas eu estava agora em Joinville, eu fui a trabalho a Joinville, fiquei no hotel, e liguei a televisão, e coloquei ali na Record, porque estava passando o final dessa novela, e ali passou o que acontece com Jesus, depois da ressurreição, que é a ascensão aos céus, é o momento em que ele reúne os discípulos, está conversando com os discípulos, e ascende aos céus. Jesus, de uma forma sobrenatural, é elevado aos céus, e a Bíblia fala disso lá em Atos. Vamos ler, Atos 1, verso 6, fala que os discípulos estavam ali reunidos, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Jesus responde, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder. Quer dizer, a Bíblia está falando que você vai receber poder na tua vida. Quero ouvir um amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí ele fala, e ser-me-eis testemunhas. Diga testemunhas. Jesus está sendo muito claro, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Esse texto narra um acontecimento sobrenatural. Deus intervindo na realidade natural, trazendo de volta para o seu reino a Jesus, o seu Filho. E é interessante, quando nós vemos isso, nós vemos os discípulos olhando para aquela cena. Você imagina o que deve ter acontecido na cabeça daqueles homens, que viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, e viram Jesus subir aos céus. Nós não tivemos esse privilégio, e temos que acreditar no testemunho deles, temos que acreditar naquilo que eles dizem para nós. E muitas vezes nós estamos tão absorvidos pelo mundo, pelas coisas naturais, pelas coisas materiais, pelo que nós vemos, que é muito difícil nós crermos que Jesus veio, morreu, foi enterrado, ressuscitou e subiu aos céus. Amém? E por que os discípulos ficaram? Por que Jesus subiu e deixou aqui a igreja, as pessoas, os seus seguidores, os seus filhos? Qual o objetivo de nós, ou os discípulos dessa geração, ter ficado aqui? Jesus fala, e ser-me-eis testemunhas. Jesus fala aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ficar aqui na terra, para quê? Para ser testemunha de Jesus, e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, Jesus desaparece, mas deixa você.
Olha só que coisa tremenda. Jesus se foi, não está aqui na terra, não está mais fisicamente presente, mas você está. Com qual objetivo? De ser testemunha. Eu vou, mas vós ser-me-eis testemunhas de Jesus. Ser cristão, então, é ser testemunha da vida de Deus. Testemunha que Deus ressuscita, que Deus vive, que Jesus vive. Esse é o papel que nós temos. É muito importante você entender qual o seu papel na vida, em cada área da sua vida, em cada aspecto em que você está inserido no mundo, como marido, como pai, como mãe, como profissional. Cada um de nós tem um papel, e como cristãos é muito importante nós sabermos para que é que nós estamos aqui. Por que eu ainda ando? Por que eu ainda levanto da cama? Por que ainda Deus me dá vida? A Bíblia fala, e ser-me-eis testemunha. Essa é a nossa identidade, testemunhas de Cristo. Ser cristão não é ter uma religião, é importante nós entendermos isso. Quando eu venho à igreja no domingo, eu venho aqui para reforçar na minha alma o poder do Espírito Santo e ser uma boa testemunha do Senhor. Testemunha do quê? Do que é que nós somos testemunhas? Da vida de Deus, de que vale a pena ser cristão, porque Jesus vive, nós temos que mostrar isso. Esse é o nosso papel, a nossa missão. Jesus foi, mas deixou para você uma missão. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E qual é a importância de eu ser uma boa testemunha? Eu não só preciso ser testemunha, eu preciso ser uma boa testemunha. Uma testemunha, existem boas testemunhas, quem trabalha no processo judicial sabe disso. Existem boas testemunhas, existem testemunhas ruins, testemunhas que estragam o processo. Você arrola a testemunha confiando na pessoa que vai lá trazer um depoimento, e a pessoa entrega o ouro, acaba com o teu processo. A prova que você queria fazer com aquela testemunha dá errado, porque a testemunha é mentirosa, se enrola todo, não é confiável, não tem credibilidade nenhuma. Nós vemos muito isso em filmes, porque o sistema judicial norte-americano é um sistema de examinação direta. Eles chamam de cross-examination, que é o advogado aperta, tem o poder de apertar a testemunha, e o juiz só fica olhando. E às vezes um bom advogado humilha uma testemunha, porque ela é uma má testemunha. E na vida, no processo judicial, ou no processo da vida, é a mesma coisa. Eu sou uma testemunha de Jesus. Que tipo de testemunha eu sou? Essa é uma questão importante para nós. Nós temos que ser boas testemunhas, prontos para dar o testemunho diante de quem for, de qualquer pessoa, e dizer: eu sou crente sim, creio em Deus, creio que Deus intervém, creio na igreja de Jesus, creio no trabalho, creio na missão, creio no projeto. Amém, queridos? Não tenha vergonha da sua igreja, não tenha vergonha de ser evangélico. Como hoje nós estamos debaixo de fogo, debaixo de ataque, eu sei que tem... Por que nós às vezes nos envergonhamos de sermos evangélicos? Porque muita gente está dando mau testemunho. Há muitas testemunhas ruins, mas você vai ser uma boa testemunha. Nós temos que nos levantar e dizer: mas eu sou evangélico também. É importante que para os maus evangélicos se levante um bom e diga: mas eu também sou evangélico. Ah, mas você é diferente. Não, eu não sou diferente. Ele quer uma testemunha. Não conheço, não sei da vida dele. Você está falando, talvez seja uma... Eu sei da minha vida. Eu creio que Deus vive. Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus é um Deus reto. Por que, queridos? Volto a perguntar para você: qual a importância de você ser uma boa testemunha? Você vai concordar comigo que onde você andar, com quem você conversar, seja com quem for, a pessoa tem uma série de problemas na sua vida. Se eu me sento para conversar com alguém,
Eu tive a oportunidade agora de conversar com várias pessoas nessa viagem que eu fiz, porque eu fui para fazer um trabalho de auditoria e sentava com cada colega. Normalmente as pessoas contam as coisas boas, mas se a conversa se aprofundar, as pessoas vão começar a abrir seus problemas. É ou não é verdade? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo passa por dificuldades, sofrimento, dor, uma situação de aperto. Se não é comigo, é com alguém que eu amo muito, algo que aperta meu coração. E nós temos uma resposta muito simples. Nós cristãos temos uma resposta muito simples. Para causa da nossa angústia, para causa da angústia das pessoas, para causa da angústia que existe. Nossa resposta é: as pessoas estão assim, nós estamos assim, porque nós nos afastamos de Deus. A ausência de Deus é a causa do mal, é a causa da dor, é a causa do sofrimento, é a causa do aperto. Nós estamos como nós estamos porque estamos longe de Deus. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra que o Evangelho tem que trazer para as pessoas. O problema central da vida de cada um, o problema central de cada um de nós, estamos longe de Deus, nos afastamos de Deus. Ninguém foi feito para sofrer. Sofrimento não é uma coisa normal. A dor não é normal. O homem não foi feito para a dor. O homem não foi feito para o sofrimento. Está certo que no sofrimento que nós temos que enfrentar, a gente pode aprender, a gente pode crescer, a gente pode sair mais maduro, mas não foi feito para isso. Você não foi feito para sofrer, meu irmão, você foi feito para ser feliz. É isso que o Gênesis representa no Éden. O Éden é um símbolo. Não sabemos se aconteceu exatamente como está ali, mas sabemos que aconteceu aquilo. Aconteceu que o homem e a mulher viviam num estado de felicidade plena. As coisas davam certo, os parafusos se encaixavam, não havia dificuldade de realizar. Eu não tinha falta de confiança para enfrentar os problemas que apareciam diante de mim. Não, eu resolvia com facilidade, tinha sabedoria, tinha inteligência, sabia administrar, classificar. O primeiro a classificar foi Adão, diz a Bíblia. Deus fala, põe nome nos animais. Aí ele nomeou mamífero, não foi Aristóteles, foi Adão que saiu nomeando as primeiras coisas, classificando animal por animal, porque ele tinha uma inteligência tremenda. As coisas fluíam, havia uma felicidade em viver, não havia depressão, não havia tristeza. Esse é o Éden. Aí o homem se afasta de Deus, porque apesar de ter o Éden na mão, ele era livre e queria provar coisas diferentes, desafiou Deus. Essa é a causa da dor, como diz lá em Eclesiastes 7, verso 29. Eu acho tremenda esta palavra, a palavra diz, eis aqui o que tão somente achei, diz Salomão, em toda a sua sabedoria, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, bom, satisfeito, pleno. Porém, eles buscaram muitas astúcias. No começo era bom, mas eu me desviei do caminho. Se esse é o diagnóstico da nossa luta, do nosso aperto, a medicina só pode ser uma para nossa doença: voltar para Deus. Quero ouvir um amém. Se o diagnóstico das nossas angústias é que nós nos afastamos do nosso Criador, nós temos que lembrar que Jesus veio para nos levar de volta para casa. Esse é o nosso destino. Fala para o teu irmão, teu destino é o Éden, meu irmão. Aleluia! A felicidade, a alegria, a plenitude. Essa é a proposta do Evangelho para nós. Eu vim para que tenham vida, e vida não em parcela, mas em abundância, sobrando. Quero ouvir um amém. Fala para Deus, gosta de sobra, amém ou não? De abundância, fartura. Você já viu o mar? Eu conheço um pastor que dizia que ele é do Amazonas. Ele fala assim, Deus é de uma criatividade exagerada. Para mim bastava o pirarucu e o tambaqui, o pirarucu, mas ele fez um monte de peixe, milhares de espécies. Jeremias fala isso.
Jeremias fala, é a linda palavra de Jeremias, lá no capítulo 4, verso 1. Se voltares, oh Jesus, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Deu a proposta de Deus, vem de volta. Se voltares, volta para mim. Essa é a singela, simples proposta do Evangelho. Volta para Deus, meu irmão. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Esse é o nosso problema. Eu vou para um lugar, estou perdido. Deus está falando, volta para mim. Você não vai mais ficar perdido na vida, nem diante do problema, nem diante de nada, nem diante das pessoas, nem diante do teu trabalho. Volta para mim. Mas se essa é a proposta, e ela é simples, e é interessante que as pessoas têm muita dificuldade de acreditar no que é simples. As pessoas querem uma teoria complicada. A proposta de Deus para você é assim, volta à vida de oração, volta à vida de buscar a Deus, dobra o teu joelho. E é interessante quando alguém fala para a gente, volta para a tua vida de oração, algo queima em meu coração. Eu falo, é isso aí. Mas chega segunda-feira eu desisto. Você não vai desistir, você vai voltar para Deus em nome de Jesus. Agora, por que as pessoas têm dificuldade de acreditar que essa simples proposta que Jesus veio trazer e morrer por ela, Jesus morreu para nos levar de volta para casa. Jesus é como aquele irmão, tem um livro do Max Lucado, que ele conta uma história que é muito bonita, simbolizando esse trabalho de Jesus por nós. Os irmãos mais novos vão para um lugar e se perdem, e acabam se acostumando em viver naquele lugar em que eles se perderam, até que o irmão mais velho vai lá buscar eles de volta. Nas Garras da Graça, pode ler esse livro, é um belo livro, Nas Garras da Graça, note aí, Nas Garras da Graça, um belo livro, conta isso. Jesus veio para nos levar de volta, essa é a proposta do Evangelho. Mas nós metidos no meio deste mundo, jogados aqui, às vezes nossa sensação é que jogaram a gente no mundo, atiraram no mundo, cada um de nós, e estamos aqui, e agora o que eu faço? Volta para Deus, volta para casa, você tem um Éden à tua disposição, amém? Mas, para que as pessoas creiam no Éden, eu tenho que crer, eu que sou testemunha do Éden. Você é testemunha do Éden, testemunha que existe um lugar maravilhoso, e há um repouso para o povo de Deus, diz a palavra de Deus. Há um lugar abençoado para a gente viver, aqui hoje. Queria dar um testemunho de um pastor, já há muitos anos, lá na época de 1700 e pouco, tinha um pastor chamado Richard Baxter. Ele foi ministro numa cidade pequena na Inglaterra, foi enviado para uma cidade pequena, hoje uma cidade de uns 60 mil habitantes lá na Inglaterra, mas na época tinha 3 mil, era uma vila com 3 mil habitantes, chamada Kidderminster. Ele foi enviado para ser ministro naquele lugar, e ele chegou ali, ele escreve no diário dele, quando eu cheguei naquele lugar, eu fiquei assustado porque as pessoas eram cruéis, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada e estavam contentes com isso. Só que eram cruéis, quer dizer, malvadas, perversas, sem fé nenhuma em Deus e muito satisfeitas em ser assim. Imagina você chegar num lugar desse. Aí ele começa o ministério dele, não tinha uma família para ir para a igreja. Ele começou a visitar casa por casa, durante
todos os dias ele ia na casa de cada um, pregava o evangelho, casa em casa, casa em casa. As pessoas começaram a se converter, se converter, se converter. Ele falou que quando ele saiu da cidade era difícil você encontrar uma família que não tivesse pelo menos um cristão. Eu falei, em todas as casas a gente passava nos dias, ele diz, nos dias santos, e ouvíamos aquelas canções, louvor. Ele mudou a cidade. Uma testemunha que resolveu falar assim, isso aqui não pode continuar assim. Ele podia chegar e falar assim, mas essa cidade aqui não tem condição, eu vou embora daqui. Não, falou, eu aceito o desafio. Começou a visitar casa por casa, para dar testemunho do evangelho. A última coisa que eu tenho que saber, não há recompensa maior na tua vida do que você ser uma boa testemunha do evangelho. Pedro fala para Jesus o seguinte, Mateus 19, 27, para terminar, queridos. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo. Diga, deixamos tudo. É duro, hein? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, diga aleluia, vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, não será sem recompensa na eternidade. Mas ele diz mais, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou trabalho, ou terras, ou graça, ou alegria que for, por amor de meu nome, por amor de ser uma boa testemunha, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te